Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário, né? Em breve, todo domingo eu vou enviar uma pessoa, amém? Quem crê? Nós somos uma igreja missionária. Tem jovens aí doidos para ir para missões, só falta Deus falar, vai, e eu estou enviando. Não se preocupe com isso não. Já enviei outros, já estou querendo enviar mais, porque a igreja é rotativa, a igreja ela precisa entender que a igreja tem a missão e a missão tem a igreja. É uma roda, é uma vida, né? E eu gostaria de chamar aqui o Daniel, nosso líder de jovens, homem segundo o coração de Deus, orou pela Lagoinha para vir, intercedeu, e Deus respondeu a oração dele. Amém? Estenda as mãos sobre a vida dele, comece a orar aí no seu lugar pela vida dele, que ele vai ser usado pelo Senhor para trazer uma mensagem poderosa a respeito de tudo aquilo que nós estamos vivendo como Lagoinha, como igreja missionária, como uma igreja que importa com os pedidos. Pai, nós clamamos a Ti no nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor derrame sobre a vida, Seu Deus, do Daniel, graça, sabedoria e unção. Pai, no nome de Jesus. Pai, capacita o Teu filho, Seu Deus, a levar o Teu evangelho com sabedoria, com entendimento, com busca. Ó Pai, muito obrigado pela vida dele, muito obrigado por ele ser esse braço, essa força, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor o capacite, o direcione, meu Pai, no nome de Jesus. Pai eterno, nós abençoamos a vida dele, a família dele, meu Pai, no nome de Jesus, e te pedimos, Senhor, usa ele com cada vez mais sabedoria. Nós, como igreja do Senhor, o abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Vamos ver quem é Lagoinha realmente, né? Claro que eu vou dar a exceção aos visitantes, com certeza, mas se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos aproveitar que não tem mais a cola no telão e vamos todo mundo repetir junto a confissão de fé. Vamos lá, tem lá? Já, meu Deus, que é isso, Alicia? A gente tinha combinado, velho. Vamos lá. Coloque para cima bem alto a sua Bíblia e vamos lá comigo. Vamos lá. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, nós nos curvamos diante da Tua palavra, Pai. É ela quem produz em nós mudança de vida, transformação. Que tudo que venha a ser falado aqui sobre esse altar, que venha direto do Teu coração, Senhor. Para que assim possa produzir transformação, Pai. Que assim possa produzir, Pai, libertação, liberação. E que nós venhamos a sair daqui, Pai, lesionados pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor abra no nosso coração uma ferida, Pai, que não vai se fechar, até que nós atendamos o convite, a convocação do Senhor, a obedecer a Tua palavra. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E por fé, você diz... Amém. Glória a Deus. Pode se assentar aí, meus irmãos. Se assente no seu lugar. Eu quero falar de maneira bem rápida e bem sucinta. Mês passado, né, nós tivemos aí a comemoração de aniversário de 4 anos de Lagoinha Sertão, né? Então a nossa igreja ainda é um bebê, né? Estamos aí engateando, estamos começando a dar os primeiros passos. E tivemos uma programação vasta, uma programação maravilhosa. Começamos ali o primeiro fim de semana, né, com a missionária Cicleide, que veio e trouxe para nós uma palavra de alento, né? Trouxe para nós uma palavra de consolo, que veio ali ao nosso coração e nos disse aquilo que nós somos em Deus. Logo em seguida tivemos ali o Reginaldo Veloso, né, lá da base Atini, lá em Brasília, né, que também veio ali direcionado por Deus trazer para nós uma palavra de direcionamento, né, de visão, que nos abriu o campo, né, de visão. Nós viemos a enxergar a necessidade do Evangelho, não apenas
para os povos de perto, mas também para os povos de longe. E logo em seguida veio o missionário Maisel, né, Maisel Rocha, que trouxe para nós uma palavra de confronto, né? Eu não sei você, mas nessa região aqui eu ainda estou sentindo o poder do murro, né, do soco, que eu recebi na boca do estômago, como diz aqui, né? Que foi realmente uma palavra de confronto e que realmente trouxe um liberar, né, da unção de Deus sobre nossas vidas. E hoje nós vamos continuar falando sobre essa necessidade, né, que o mundo tem de ouvir falar do Evangelho. Acontece algo muito simples no mundo hoje, gente. As pessoas que elas não têm um encontro com Jesus, que elas não têm um encontro com o Evangelho, simplesmente, como diz o João 3, né, 18, elas já estão condenadas. Então não importa o quão fofura, o quão Hello Kitty de Jeová a pessoa seja. Não interessa, né, o quão maravilhosa a pessoa seja na terra. Não interessa o quão bondosa e o quão generosa, né? Não interessa o quão maravilhosa essa pessoa seja. Se ela não tiver contato com a palavra de Deus e com a pessoa de Jesus, o futuro dela, o destino dela é o inferno. Essa é uma realidade que nós temos a rejeitar de pronto, né? Inicialmente todo mundo rejeita. Por quê? Porque na nossa cabeça nós olhamos assim, não tem condição. Se a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, Deus não vai ser injusto a ponto de mandar essa pessoa para o inferno. Deve ter algum jeito, alguma maracutaia lá, deve ter algum jeitinho brasileiro que Deus bota essa pessoa para dentro do céu lá, né? Deve ter alguma forma. Mas, sendo bem curto e grosso aqui, como nós aprendemos, não tem. A pessoa pode ser a fofura mais linda do mundo, Jesus, a Hello Kitty de Jeová, uma Barbie de Deus. Se ela não tiver contato com a palavra e o encontro com a pessoa de Jesus, ela vai para o inferno. Agora eu gostaria de que você, enquanto eu estou aqui falando, você parasse para pensar. Quantas pessoas passaram, estão passando e passam pela minha e pela sua vida e não estão ouvindo falar de Jesus através de nós? Quantas pessoas estão passando no nosso ciclo social? Foi feita uma pesquisa, né, dessas pesquisas que fazem aí de maneira meio aleatória, né, que cada pessoa por dia tem contato com 1.500 pessoas. Por dia, você está passando ali na rua, né, durante o seu dia, uma pessoa, ela tem contato com, em média, 1.500 pessoas. Então, são 1.500 pessoas que estão passando por você, mesmo que de maneira ocasional, e que não estão tendo contato com a pessoa de Jesus. Por quê? Porque nós evangélicos, né, nós cristãos, cometemos um pecado que muitas vezes não é confessado, quando nós estamos confessando os pecados. Nós temos um pecado escondido, nós temos um pecado encoberto, que muitas vezes nós não pedimos perdão por ele, por muitas vezes também desconhecê-lo, que é justamente o pecado da omissão. Diga assim comigo, omissão. Não, vamos lá, só quem está acordado, vamos lá, 1, 2, 3 e omissão. Omissão, meu irmão, é o pecado de não fazer aquilo que você sabe que deveria ter feito. Isso é se omitir. E se nós temos a Bíblia, se nós temos a palavra de Deus como regra de fé, né, e como regra de conduta, nós precisamos entender que a omissão é algo que não pode, não deve fazer parte da nossa vida. Pelo menos não mais a partir de hoje. Então abra a sua Bíblia, por gentileza, lá no Salmo 119. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 518, amém? Salmo 119 aí. Você abre mais ou menos no meio da Bíblia, você vai encontrar o livro de Salmos, e aí é só você procurar o Salmo 119. Salmo 119, verso 115. Assustei você, mas
Não queria. Salmo 119, verso de número 115, diz assim a palavra de Deus. Salmo 119, aliás, verso 105, perdão, gente. Enxerguei mais um aqui, verso 105. Diz assim a palavra de Deus, um verso muito conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vamos lá mais uma vez? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, gente, a partir desse verso, nós precisamos entender uma coisa. Se a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés, se a palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos caminhos, nós, eu e você como cristãos, nós não temos mais desculpas, nós não temos mais brecha, nós não temos mais abertura para viver uma vida de tropeços. Se a palavra de Deus é para nós a lâmpada que guia os nossos passos, nós não temos mais a desculpa de andar e viver uma vida de tropeços, viver tropeçando por aí. Como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Se você teve realmente um verdadeiro encontro com Jesus, a pessoa do Espírito Santo está guiando os meus e os seus passos. Agora, tudo está relacionado a quanto de nós Deus tem nas mãos dele, para que ele possa intervir na hora certa e nos fazer andar pelo caminho reto. E eu quero começar por aqui, por quê? Porque, meu irmão, se tem uma coisa que eu entendi e que eu aprendi no Senhor, é que muitas vezes você nunca vai estar em cima de uma plataforma com um microfone na mão para falar para uma determinada quantidade de pessoas a respeito do Evangelho. Muitas vezes você que está aqui sentado, você nunca vai pegar um microfone nas suas mãos. Mas a sua pregação mais poderosa e mais eficaz é o seu testemunho, aonde você foi inserido. Aonde você está inserido hoje é o seu rebanho. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola, lá no seu curso, lá na base, lá na sua vizinhança. Aonde você está inserido é o seu campo missionário. Por isso que o pastor ele falou aqui, né? Ou você é um missionário ou você é um campo. Como tem a célebre frase também muito conhecida, né? Ou você é um missionário ou você é um impostor. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela é poderosa, mesmo quando ela não é exposta de maneira literal. A palavra de Deus, ela através da minha e da sua vida, ela precisa ser eficaz, mesmo sem ela ter sido aberta para ser explanada, através do meu e do seu testemunho. Se eu e você não criarmos essa abertura para falar para as pessoas que há um Deus, que há um caminho, que há uma salvação e que essa salvação alcançou primeiramente a nossa vida, nós estamos sendo omissos diante da missão de Deus em nossa vida. Quando Deus alcança a minha e a sua vida, Ele não alcançou a gente só porque Ele foi com a nossa cara. Deus olhou para você e disse assim: olha ali o Laudislau, gostei dele, achei lindo os olhos azuis dele, fui com a cara dele, parece que eu vou salvar. Não foi assim. O Evangelho não é sobre pessoas perfeitas que têm oportunidade de agora serem perfeitas tendo um Deus, carregando um Deus em seu peito, em seu coração.
O Evangelho é sobre pessoas imperfeitas que foram encontradas por Deus. E agora tem a oportunidade de, através da transformação que ocorre nas nossas vidas, poder glorificar o nome do Deus que serve. Então, meu irmão, eu e você, muitas vezes estamos sendo omissos quando nós, sem perceber, deixamos, permitimos que as coisas banais da vida sujem o nosso testemunho. As coisas banais da vida atrapalham o nosso testemunho. Por quê? Porque, meu irmão, talvez aquele seu colega de trabalho nunca entre numa igreja evangélica. Talvez aquela sua vizinha, aquele seu vizinho nunca ouça a palavra de Deus de maneira eficaz e correta. Porque hoje em dia, meu irmão, estão dizendo por aí afora que tudo é evangelho. Tem um evangelho permissivo, tem um evangelho liberal, tem um evangelho... Tudo agora é evangelho, irmão. Tá tudo, sabe? Estão pregando evangelho até para flamenguista aí afora agora. Tudo é evangelho, irmão. Tudo. Mas nós não devemos confundir e não podemos confundir. Por quê? Porque os dias são maus. E aquilo que você conhece de Deus, aquilo que você está buscando no Senhor, conhecer dele, é justamente o que vai definir qual vai ser o seu destino eterno. Se tem uma palavra que causa temor no meu coração, é aquela palavra quando Jesus diz assim, que naquele dia, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, e vão tomar o lugar daqueles que estavam pensando assim, não, eu estou garantido. Já tenho minha carteirinha de membro. Eu estou garantido. Eu já tenho a pulseira VIP já do céu. Ó. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Vizinho a Salomão. Vou sentar perto dele lá no céu. Eu estou garantido. Então, meu irmão, cuidado. Cuidado com esse seu pensamento de dizer assim, não, aceitei Jesus, pronto, é o máximo que eu posso alcançar e almejar. Não, eu já falo em línguas, labachúria, né, teca, laichova, né, da glória. Eu já estou... Não, irmão. Deus tem muito mais para lhe apresentar. Deus tem muito mais para ser conhecido. Na Jocum eu acho muito interessante que isso é uma frase que a Jocum se utiliza, mas que todo missionário ele tem como uma espécie de mantra, né? Que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Não tem como, meu irmão, você querer mostrar para as pessoas, querer falar das pessoas, querer falar para as pessoas de um Deus que você mal conhece. Por isso que nós somos omissos, a começar no conhecimento de Deus. O próprio Jesus, ele disse lá em Lucas, né? Ele falou para nós em Lucas, que nós pecamos, aliás, em Mateus 22, 29 diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então qual é o erro do crente? É não conhecer as Escrituras. Irmão, isso aqui para nós devia ser... Eu conheço o ateu que já leu a Bíblia 6 vezes. 6 vezes. E eu não quero expor você, mas se eu fosse perguntar aqui, quantas vezes você já leu a Bíblia? Toda. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Ah, não, Daniel, eu estou esperando passar na Record, na novela lá. Estou vendo tudo lá na novela lá. Estou vendo pela Record. Não, Daniel, eu estou assistindo The Chosen, estou acompanhando tudo lá no The Chosen. Eu pergunto para você, irmão, é suficiente? Mata a sua fome, meu irmão. Aquilo que está passando ali está sendo, glória a Deus, está sendo exibido, né? Eu conheço pessoas que contam testemunho de conversão através disso, mas não é suficiente, meu irmão. Se você e eu queremos realmente viver uma vida de aproximação de Deus, nós devemos buscar ao Senhor, nós não podemos ser omissos, nós não podemos ser
tolos em pensar que Deus vai estar sempre disponível para nós. Em Isaías está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está. Se Ele diz que é enquanto, meu irmão, é porque vai ter um momento que Deus não vai mais estar disponível. O conhecimento de Deus não vai mais ser disponível. Hoje em dia, você tem muitas facilidades. Você abre o YouTube, é pastor orando meio-dia, 6 horas, meia-noite, 3 da tarde, é um monte de coisa lá. É oração de tudo quanto é jeito. É pregação, você escolhe. A pregação é à la carte lá. Você escolhe o tipo de pregação. Hoje eu quero falar sobre prosperidade. Aí bota lá. Hoje eu quero ouvir sobre vida sentimental. Bota lá. Casamento. Bota lá. Família. Bota lá. Primos endemoniados. Você bota lá, tem. Tudo hoje em dia tem, meu irmão. Mas eu pergunto para você, é suficiente? Ontem no Legacy nós começamos uma série que fala sobre as disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Meu irmão, se você e eu, nos colocássemos hoje diante de um médico, eu tenho certeza absoluta que uma das coisas que ele me pediria era: você precisa fazer alguma atividade física. Você precisa fazer alguma atividade. Todo médico, geralmente, é quase que um roteiro para ele agora, Buscopan, diclofenac, atividade física. Pronto, uma dipirona 3 vezes ao dia e tal, é aquela coisa, Mas nós precisamos, meu irmão, além de fazer uma atividade física para o nosso corpo, nós precisamos também fazer uma atividade física para o nosso espírito. E as disciplinas espirituais são essa atividade que nós precisamos. Então não seja omisso, meu irmão. Sabe por quê? Porque as pessoas lá fora, elas vão se alimentar. As pessoas que você conhece, as pessoas que compõem o seu ciclo social, elas vão se alimentar do pão e do vinho que você tiver disponível para oferecer para eles. Então é nosso encargo, é nossa missão. Dentro da missão de Deus, o nosso papel é conhecer a Deus de tal forma que toda pessoa que chegar perto de nós, imediatamente ela vai perceber que há uma diferença. Ah, meu irmão, eu tenho muita saudade, sabe? Da época que as pessoas olhavam para um crente e debochavam, tiravam onda, assim, Quem aqui nunca foi chamado de bode por aí afora, Nossas igrejas nunca mais foram apedrejadas. Julgamento até umas horas, Tal, você passou, e aí, pastor, rapaz do Senhor, tal, E só quer ser santa, Quem aqui nunca? Mas eu tenho saudade, irmão, da época em que as pessoas olhavam para nós e sem nunca ter nos visto e sem nem nos conhecer, na fila da lotérica, para pagar boleto. As pessoas olhavam para nós e em 30 segundos de conversa, a pessoa olhava assim, tu é crente, Sou, por quê? Não, porque eu vi um negócio diferente em tu, tem um brilho, sei lá, uma coisa. Irmão, que saudade desses dias. Que saudade, irmão, da época em que a igreja do Senhor, em que nós tínhamos essa moral. Em que nós, quando chegávamos em um ambiente, irmão, o ambiente era transformado. Você chegava na rodinha de conversa suja e pornográfica dos seus amigos e eles calavam a boca. Ei, chegou o crente. Não conta mais não. Que saudade disso, irmão. Que saudade, minha irmã, da época em que quando você passava na rua, as vizinhas fuxiqueiras paravam de falar da vida dos outros. Hoje em dia, meu irmão, tem muita irmã por aí que quando vai passando na rua que tem um fuxico rolando, as irmãs fazem chamar. Ei, vem aqui, fulano, tu tá sabendo? Rosicléia tá preta, ficou sabendo? A pessoa não sabe, meu Deus, As pessoas lhe chamam é para fazer parte daquela rodinha suja, irmão. Você como crente, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. E muitas vezes nós temos nos omitido por não nos posicionar. Nós temos nos omitido e temos feito com que as pessoas que estão ao nosso redor caminhem a passos largos em direção ao inferno. Porque a impressão que dá, meu irmão, é que viver o evangelho não necessita mais de mudança de vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O evangelho ainda é sobre
transformação de vida, sobre mudança de caminho. Você pode vir do mundo do jeito que você está, mas o Evangelho ainda fala sobre uma transformação, sobre uma mortificação da carne. O Evangelho ainda é sobre isso. Então, se a palavra de Deus, como nós lemos, é luz para os meus caminhos, meu irmão, essa luz ela tem que brilhar não só na minha vida, mas através da minha vida. As pessoas da sua casa, irmão, elas têm que ser as primeiras a pedir oração para você. Eu sei que a palavra de Deus está escrito que o profeta ele não tem honra na sua própria casa. Eu sei, isso é um fato. Até porque as pessoas conhecem você de uma maneira que ninguém mais conhece. Elas sabem como é que você deixa o banheiro depois que você sai. Elas sabem como é que você acorda de manhã. Elas sabem como é o cheiro do seu aroma suave quando você acorda de manhã, né? Quando você dá o seu primeiro bom dia. Elas sabem, porque elas convivem com você. Mas, meu irmão, até um tempo atrás, nós ainda éramos procurados quando as coisas estavam tudo mal em nossa casa. Quando tudo vai mal na sua casa, você é a multidão ou você é aquela pessoa que diz, calma, Jesus está no barco? Quem é você, meu irmão, lá na sua casa? Quem é você na sua vizinhança? Você é só aquele crente chato que ninguém gosta de falar com você? Você é aquela vizinha que fura a bola dos meninos que estão jogando bola em frente à sua casa? Se bem que hoje em dia não tem mais menino jogando, né? Achar menino no meio da rua hoje em dia é a coisa mais difícil do mundo, né? Os meninos estão tudo dentro de casa no Wi-Fi, né? Jogando bola pelo aplicativo. Infelizmente. Mas antigamente, meu irmão, o crente era tido como aquela pessoa chata. Ei, irmão, seja chato. É para ser chato, seja chato, mas seja um chato que salva pessoas, que fazem com que as pessoas tenham contato com o Evangelho. Nós estivemos na semana passada em Fortaleza, e estávamos num evento chamado Confra Jovem lá, o primeiro Confra Jovem, né? Top demais, galera de Fortaleza lá, um abraço para quem estiver assistindo, né? E foi um evento maravilhoso, e uma coisa de lá que ficou muito marcada no meu coração foi: quem não se posiciona, automaticamente é posicionado. Quem não se posiciona, automaticamente é posicionado. É como aquela velha história, né? De Jesus e o diabo, dividindo o terreno entre o céu e o inferno e uma alma em cima do muro. E Jesus o tempo todo dizendo, olha, desce daí, vem, ó, olha, vem para cá. Olha, o tempo está se esgotando, vem, eu amo você, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar a sua história, eu quero mudar o seu destino eterno, eu quero salvar você. E a alma olhava para o outro lado e viu do outro lado o Satanás, e o diabo estava parado de braços cruzados só olhando. E aquela alma olhando assim, não, gente, Jesus aqui está fazendo um maior esforço, e o diabo aqui não faz nada. E aí até que a alma diz assim, ô diabo, por que você não está pelejando para me levar para o seu lado aí? Enquanto Jesus está aqui se esgoelando para me levar para o lado dele, você está aí calado. Aí o diabo olha para ele assim, não, é porque o muro é meu. O muro é meu. Não preciso fazer esforço. Meu irmão, o Evangelho fala para nós o seguinte, que desde os tempos de João Batista, é necessário esforço, violência, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Desde os tempos de João Batista se faz violência. Irmão, a salvação é de graça, mas ela vai requerer de mim e de você um certo esforço. O acesso, ele foi liberado pela pessoa de Jesus Cristo, mas eu e você como cristãos precisamos, meu irmão, dia após dia, lutar contra o inferno? Não. Lutar contra nós mesmos. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz que há dentro de nós uma luta entre carne e espírito, meu irmão. E essa luta, ela não afeta só você, ela não afeta só a mim. Ela afeta também a todos que estão ao nosso redor. Porque, imagine só, se saísse hoje em dia, se hoje em dia saísse
um escândalo na mídia, né? Falando a respeito da Anitta, né? Anitta foi vista saindo de um motel com um homem casado. O povo ia falar, ia virar fuxico, né? Ia ver aquela coisa lá tudo, ia sair nos programas de fofoca e tal, ia sair um bocado de coisa. Mas eu pergunto para você, quem aqui iria ficar muito surpreso? Agora, se o irmãozinho lá, né? A Mariazinha da rede, crente, da Assembleia de Deus, ou então da Igreja Batista, ou então de qualquer igreja evangélica que seja, tivesse na mesma notícia, irmão, o povo só falta crucificar. Uma vez me perguntaram assim, Daniel, por que que na época que eu era da bagaceira, por que na época que eu era do mundo, eu não era tão julgado pelas pessoas como eu sou hoje? Por que na época que eu virava à noite, às vezes eu passava de 3 dias fora de casa, bebo, voltava, olha, vaquejado, menino, eu saía de uma para outra. Eu não ficava assim, eu era da bagaceira mesmo. Por que naquela época eu chegava em casa e ninguém dizia um pio contra mim? E hoje em dia, se eu vou para uma vigília, volto para casa 3 horas da manhã, é o povo tudo falando. Por que é? Aí eu disse, irmão, é porque é o seguinte, ó. Quando você está no mundo, você é um balde de lavagem. Se cair uma mosca, ninguém vai nem perceber. Porque vai se misturar com aquela tranqueira toda e ninguém vai nem... Agora, quando você vem para Cristo, irmão, você se torna como um balde de leite. Qualquer coisinha que cair ali, meu irmão. Então, nessa primeira parte eu quero falar para você sobre nós não nos omitirmos mais diante do nosso próprio testemunho. Irmão, o primeiro conselho que eu lhe dou pela palavra de Deus é: cuide da sua vida. Para não ficar só nas minhas palavras, né? Seja boca de Deus também para essa pessoa. Vire para quem está à tua direita e à tua esquerda e diga com todo amor e carinho assim para ela: cuide da sua vida. Cuide do seu testemunho, meu irmão. Cuide daquilo que você tem de mais precioso, de mais poderoso, que é o seu testemunho. Dessa arma poderosa que você tem. Irmão, cristãos, hoje em dia, precisam estar vigilantes o tempo todo. O que você curte, o que você posta, o que você acessa. A Bíblia fala que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. Então é importante, meu irmão, você e eu cuidarmos do nosso testemunho. Por quê? Porque que moral você tem para falar de um Deus que você mal conhece? Que moral você tem, que autoridade você tem para falar de um Deus que você diz que ama, mas que você não conhece nada sobre ele? Sabe como é que dá para medir o conhecimento que uma pessoa tem a respeito de Deus? É na sua adoração pessoal. Na hora do louvor, irmão, na hora da adoração aqui, você percebe. Quando para de cantar, quando faz silêncio, que fica só os instrumentos tocando, meu irmão, é uma coisa maravilhosa, porque o pessoal fica tudo sem saber o que fazer agora. Adoração é você atribuir as qualidades de Deus. É você elogiar o Senhor. E nem isso nós sabemos fazer mais, parece. Nós estamos presos a uma letra decorada de um hino, de uma canção, que hoje em dia, nos últimos tempos, né? Antigamente era que os hinos da harpa, meu irmão, era 8 estrofes. Para decorar aquilo ali, meu Deus do céu. Era quase um Enem pentecostal, né? Para você decorar tudo, misericórdia. Hoje em dia não, é 3 frases. E mesmo assim você fica presa a elas. Você não sabe atribuir a Deus aquilo que é um atributo dele mesmo. Você não sabe falar para o Senhor o que ele é para você. Quem ele é para você.
Então cuide, meu irmão, da sua vida pessoal de oração. Cuide, por quê? Porque as pessoas vão se alimentar daquilo que você tem para oferecer para elas. Sabe por que eu e você muitas vezes temos vergonha de falar de Jesus para as pessoas? Porque nós não conhecemos sobre Jesus. É por isso que nós temos vergonha. Mas se for para falar da novela, minha irmã, você me dá um resumo aqui. O que é que está acontecendo em o Cravo e a Rosa? Ah, não, acontece muita coisa. Ó, ela morre no final, essa menina aqui não sei o que, assim. Você começa... A série da Netflix, meu irmão, você resume para mim Friends aqui em meia hora. Você dá um resumão de Friends completo aqui. Você fala de tudo, irmão. Política, você conhece tudo. Você sabe falar de tudo, meu irmão, mas menos de Deus, menos de Jesus. E é tão simples, meu irmão, falar. É tão fácil. Se você ainda não conhece muito da Bíblia, fale do seu testemunho, meu irmão. Como era a sua vida antes, como foi o seu encontro com Jesus e como se tornou a sua vida depois. Tão simples, tão fácil. Mas nem isso você sabe falar. É porque eu tenho vergonha. Vergonha de quê, meu irmão? Olha o boca fedendo que você era há tempos atrás. Olha o porcaria que você era há tempos atrás e olha para hoje. Meu irmão, você pode ser que você não seja lá grande coisa, mas à vista do que você era ontem, você mudou muita coisa. Meu irmão, o que você vê aqui pode não ser muito bonito, mas à vista do que eu era há 15 anos atrás, é lindo. Hoje eu sou uma pessoa que, misericórdia. Então você é a mesma coisa, meu irmão. Então cuide da sua vida, valorize o seu testemunho. A história que você tem, meu irmão, a história que você tem com Deus é suficiente para impactar a vida de muitas pessoas. E segunda coisa, abra por favor sua Bíblia, é lá em Hebreus, para a gente finalizar já. Hebreus 4. Livro de Hebreus, Hebreus 4, verso 12. Hebreus 4, verso de número 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A segunda coisa que eu quero falar para você, meu irmão, é sobre a omissão que eu e você cometemos em relação ao conhecimento das Escrituras. Meu irmão, como é necessário eu e você termos conhecimento da palavra de Deus. Muito mais além dos dias de hoje. Que as pessoas estão por aí afora, irmão, dizendo que Deus é amor. Não, mas Deus é amor. Deus é love, Deus é amor. Se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, que também fala que Ele é justiça, e que Ele é um Deus irado, e que Ele é um Deus que é como fogo que consome, você vai cair no papinho, irmão, de muita gente por aí afora que quer calar a sua boca. Ei, tem muita gente esperando lá fora, tem muita gente que espera que você fale, mas que você fale a coisa certa. É a palavra de Deus, meu irmão, que é viva e eficaz. É a palavra de Deus que é como a espada cortante, meu irmão, que divide alma e espírito, junto e medula. É a palavra. Não importa se você é alguém eloquente, de ótima retórica. Não importa se você é alguém que fala bem, não importa, meu irmão, se você não tiver munido da palavra de Deus, se as suas palavras não tiverem
respaldadas na palavra de Deus, meu irmão, não vai provocar mudança de vida na vida de ninguém. Porque é a palavra que produz mudança. Na época passada agora, né, durante esse período que tudo ficou fechado e a igreja teve que fechar também, eu lembro que aqui em Lagoinha nós tivemos uma estratégia, né? Deus nos deu uma estratégia, um recurso muito poderoso, que foi a maratona bíblica. Quem aqui já participou de uma maratona bíblica? Levante sua mão. Você participou da maratona bíblica? Para você que não conhece, eu vou dizer aqui rapidamente como que é a maratona bíblica. A maratona bíblica é pessoas, né, que fazem ali uma escala, que se voluntariam para dar o seu nome, para simples e objetivamente ler a palavra de Deus durante 1 hora no seu Instagram. Então, durante 110 horas, nós líamos a Bíblia inteira. Em 110 horas. E virando noite, viu? Virando noite. Pegava ali de 5 horas da manhã da quarta-feira e até o domingo, 6 da tarde. No início do culto da tarde, era lido o Apocalipse 22. Era lido ali e pronto, encerrava-se. Mas o que é, meu irmão? Nada mais é do que alguém que abre o seu Instagram pessoal e começa a ler lá. No início criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Aí começava a ler ali, ó. Durante 1 hora, no seu perfil pessoal. E, meu irmão, a nossa igreja nunca experimentou um crescimento tão grande de pessoas que vinham para a igreja do que nessa época. Teve uma vez que veio uma família inteira, uma família toda assim, pai, mãe, filho e os filhos e tal, vieram tudo. A gente perguntou, e aí, como foi que você conheceu a igreja? Não, eu estava no Instagram, abri um perfil de um conhecido meu e vi ele lendo a Bíblia. Irmão, ninguém fazia apelo, ninguém evangelizava. Era somente a Bíblia sendo lida ali, ó. E as pessoas mandavam testemunho que estavam chorando, que estavam sendo tocadas, que aquela palavra era para elas. Simplesmente porque alguém teve coragem de se debruçar sobre as Escrituras. Meu irmão, o conhecimento da Bíblia é fundamental. Nós estamos vivendo uma guerra. Viver uma vida cristã hoje em dia é viver uma guerra, meu irmão. E se nós não conhecermos a única e principal arma que nós temos, que é a palavra de Deus, irmão, nós estamos ferrados. Imagine você no meio de um tiroteio, a bala comendo de esmola para tudo quanto é lado, e você está com a arma na mão que você não sabe como é que funciona. Você vai morrer. Você vai padecer. E o pior, as pessoas que estão com você ao seu redor, confiando em você, vão morrer também. Então, meu irmão, é tempo de nós conhecermos a palavra de Deus. Mas é tempo também de nós conhecermos o Deus da palavra. Muito mais do que simplesmente ler a Bíblia por ler, meu irmão. Nós precisamos extrair dela a essência do Deus Todo-Poderoso. Mais importante, meu irmão, do que simplesmente conhecer a palavra, é conhecer o Deus da palavra. É se relacionar com esse Deus. No livro de Tiago, se eu não me engano, está escrito: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Meu irmão, você não está aqui nessa manhã sentado simplesmente para sair daqui sendo mais um evangélico em meio à multidão. Você está aqui, meu irmão, para sair daqui declarando com toda fé, autoridade e convicção que você é um cristão genuíno, porque você conhece a palavra, você sabe orar. Antigamente, meu irmão, era muito necessário, né, que hoje, né, tipo assim, você tem um vizinho ali. Eu lembro um testemunho breve. Eu lembro que logo no início da minha conversão, né? Aliás, no início da minha volta, né? Da minha reconciliação, que eu era desviado, voltei para Cristo, tomei vergonha na cara, né? E voltei. Eu lembro que em casa, irmão, tinha um pequeno som, né? E tal, que eu sempre que chegava do trabalho, na hora de meio-dia, do almoço, estava ali, botava ali os louvor para tocar. Então era trazendo a arca, era Thales, era, sabe? Só... E eu ia adorar a Deus ali na minha casa, e aquela coisa, fritando e tudo mais. Quando foi um dia, irmão, num domingo, eu estava chegando da igreja, o meu vizinho bateu na porta lá, aí eu fui atender, e disse: opa, irmão,
que música é essa que tu escuta aí? Ele disse, não, é uns louvores e tal. E rapaz, que música linda, viu? Tem hora que aqui em casa eu tô aperreado, rapaz. Tem hora que aqui em casa parece que tem um peso, não sei dizer, uma fumaça, uma coisa assim. E quando tu chega aqui, tu liga esse negócio aí, rapaz, mas dá uma paz assim na gente. O que é isso aí? Tu, não, isso é louvor, irmão, tal. E Pô, então tem como tu me passar? Eu peguei o meu pendrive, dei para ele ficou lá, aí ele ouvia. Quando foi depois eu já descobri que ele estava assistindo um programa de televisão que pregava a palavra de Deus, já estava ali se aproximando e tal. Quando foi um certo dia, eu cheguei e ele disse assim, Daniel, eu quero aceitar Jesus, como é que eu faço? Se fosse em outros tempos, o que é que eu diria? Não, irmão, hoje é domingo, né? Você, quando for umas 5 horas, se arruma, vai para a igreja e lá você aceita Jesus. Mas, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo onde pregar o Evangelho e mostrar o Evangelho para as pessoas é urgente. O que foi que eu fiz? Guiado ali pelo Espírito Santo, disse, não, então agora, então. Eu disse, não, mas não é só eu, minha mulher também quer. Eu disse, não, então vamos lá que a gente vai orar agora. Fui lá na casa deles, vocês querem aceitar Jesus? Queremos. Vocês entendem já o Evangelho? Não, mais ou menos. Aí eu peguei para Deus. O Evangelho é isso, ó. Nós estamos caídos, destinados ao inferno, mas Deus enviou o seu Filho para morrer e para pagar pelos nossos pecados. E se nós o aceitarmos, esses nossos pecados, que são nossos, vão ser levados por Ele na cruz do Calvário. Você entende isso? Entendo. Eu posso orar por vocês? Oro. E ali eu orei, os dois aceitaram Jesus, serviram a Deus durante muito tempo. Hoje eu não sei mais como é que está, mas durante muito tempo eles serviram a Deus, estavam servindo a Deus até onde eu tinha contato. Então, meu irmão, eu e você não podemos mais nos omitir. Por quê? Porque lá fora, nesse exato momento, tem pessoas que estão morrendo sem ter contato com a palavra de Deus. E se você, meu irmão, quem sabe, se você não abrir o seu coração hoje para explanar, para expressar o Evangelho para essas pessoas, elas vão morrer sem o Senhor. E elas vão para o inferno. Quando morre alguém, eu acho muito interessante, por quê? Porque todo mundo diz, né? É mais uma estrelinha que está no céu do Senhor hoje. É muito engraçado, porque às vezes o cara vai olhar a notícia, né? Jovem de tantos anos morre em troca de tiro com a polícia e tal. Aí o cara vai olhar os comentários embaixo e diz, vai com Deus, irmão, não sei o que, né? Aí tem aquela coisinha, tudo que morre cresce, tudo que leva sai, né? Hoje você não vê, amanhã não tem mais, aquela música chata que tem, né? De velório, de enterro. Mas, meu irmão, toda pessoa que morre sem Cristo, toda pessoa que morre sem Jesus, ela vai para o inferno. E se eu e você não fizermos algo a respeito disso, nós vamos estar levando sobre nossas mãos a culpa de que essas pessoas tiveram contato conosco, passaram pela nossa vida e não foram alcançadas pela luz que nós dizemos que Deus acendeu em nossa vida. Então se coloque em pé nesse momento, coloque-se de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração por você e quero te pedir para você de verdade, diante do Senhor, hoje, decida se posicionar. Existem muitas pessoas aí afora, parentes seus, conhecidos seus, que estão morrendo, que estão caminhando rumo ao inferno, que estão indo rumo à condenação eterna, simplesmente porque você decide se calar, mesmo tendo muito para falar, mesmo tendo muito para dizer, você decide se omitir. Mas que você saia daqui, meu irmão, nessa manhã, posicionado e decidido, a nem que seja com o seu testemunho, alcançar a vida dessas pessoas. Ame elas. Você quer crescer em amor por Cristo? Quantos aqui querem amar mais a Jesus? Quantos aqui querem amar mais o Senhor, como nunca amaram antes? Você quer? Comece tentando e se esforçando
por amar pessoas. Meu irmão, quando você começa a amar alguém assim, quando você começa a tentar amar um ser humano, você começa a perceber como é grande o amor de Deus por nós. Porque quando você olha para certas pessoas, você diz assim, mas Pai, nosso Senhor tem cada morador, viu? Não é que pode Deus amar uma morrinha dessa, hein? Deus quer salvar essa praga. Aí ao mesmo tempo você olha para si mesmo e diz assim, mas um dia eu também era que nem essa praga. Eu também era praga, igualzinho a ele. E Deus me amou. Então se o amor de Deus foi tão grande para comigo, esse amor de Deus também tem que ser grande em mim para com essa pessoa. O amor que você sente por Deus cresce à medida que você começa a amar as pessoas. Ei, tem muita gente lá fora, meu irmão, nesse exato momento, que precisa ouvir o seu testemunho, precisa ouvir a sua história, precisa ouvir o que você viveu com Deus, o que você viveu com Cristo. Então que nessa manhã, nessa oração, você se posicione diante de Deus. Então feche seus olhos aí no seu lugar. E Deus falou com você, agora é a hora de você falar com Deus, é a hora de você se posicionar, é a hora de você colocar diante de Deus a sua vida e dizer assim, usa-me, Senhor. Eu não quero mais ser omisso, eu não quero mais estar apático, eu não quero mais me isentar da minha responsabilidade, que é alcançar a vida daqueles que me cercam. Ei, meu irmão, eu sou sincero em lhe dizer que você está onde está hoje. Deus lhe colocou nesse lugar onde você está hoje. Deus lhe plantou nesse lugar que você está hoje, para um propósito, com uma missão, com um objetivo, que é alcançar vidas.